necessário. Boa tarde a todos, boa tarde, deputado. Meu nome é Simone, eu sou advogada de 80 despachantes de Minas Gerais que entraram com mandado de segurança contra ato atentatório à lei que o então doutor Oliveira, que é o representante do DETRAN, em 2009, deputado, essa casa votou uma lei, a 18.037, e essa lei ela veio trazer uma certa igualdade ao despachante para o trabalho junto ao DETRAN. Então essa lei, além dela moldar como o despachante tinha que estar para atuar junto ao DETRAN, ele deu ao DETRAN, a lei é muito clara em dar ao despachante a condição de atuar com um sistema que chama SRAV, Sistema de Registro Automático do Veículo. Esse sistema é para quando um veículo zero é adquirido, você faz todo o trâmite dele dentro do sítio do sistema do DETRAN, inclusive com emplacamento, pré-registro, então isso tudo foi dado ao despachante. Qual que é a vantagem dessa lei? Hoje, essa função de despachante em Minas Gerais, ela está monopolizada na mão de 60 despachantes que ganham em detrimento daquele pobre, coitado despachante que trabalha com uma bolsa debaixo do braço porque não tem nem condição de ter um escritório. Então essa lei veio trazer dignidade a esse despachante. O que aconteceu? Mediante essa lei, todos os despachantes que eram pequenos foram até o DETRAN pedir para que essa lei fosse cumprida. Daí saiu uma decisão lá dentro, um ofício da doutora Rafaela Gigliotti, que era chefe do CAT, não sei se ela ainda é, dizendo que não ia cumprir a lei. Que aquele sistema foi criado por eles e eles é que iam saber que ia ter direito a esse sistema. O mais absurdo é que isso foi feito por ofício em resposta. Entramos com 3 mandados de segurança. Doutor, nós ganhamos os 3, em primeira e segunda instância. Todos os desembargadores que votaram, todos os acordos, eu tenho todos, foram favoráveis. O Ministério Público, todos foram favoráveis de que a lei abria ao despachante a condição, a qualquer despachante a condição de utilizar esse sistema. O DETRAN botou o pé na porta e disse que não, que ele não vai dar esse sistema ao despachante porque só quem tem o direito é a concessionária. Mesmo com a judicial? Eu tenho uma solicitação, eu tenho as intimações do DETRAN, inclusive o juiz da 4ª Vara de Fazenda Pública chegou a dar um despacho dando 5 dias para o doutor Oliveira cumprir sob pena de prisão. Isso em 2011. Até hoje eu não tenho resposta. O que acontece? Quem está no DETRAN desde 2011 é o mesmo. É o mesmo. Que se negou a cumprir essa lei e a ação e o despacho. O que é absurdo é porque, primeiro, é o seguinte: o DETRAN hoje, ele legisla em causa própria. Ele decide quem é que ele vai beneficiar ou não. Todos sabemos que o DETRAN ele beneficia meia dúzia de despachantes que ele tem interesse. Ali ficou mais ou menos a casa deles. Eles é que sabem o que fazem. O que é maior absurdo é porque a gente procurou a justiça, o poder judiciário deu ao despachante essa condição, a lei dá ao despachante essa condição, e o pior, aí eu vou te contar o cúmulo do absurdo. Quando ele viu que não tinha condição que ele ia ter que cumprir, ele se curiou, tá, ao governador de Minas Gerais e baixaram um decreto mudando o nome do sistema e tirando do despachante. Ou seja, nós estamos trabalhando hoje com uma lei, eles estão tirando o poder da lei em razão de um decreto absurdo e o princípio da legalidade, sabe? Então, assim, não existe hoje um desmando. Esse decreto foi feito quando? Esse decreto foi feito em 2012, quando os meus mandados de segurança já estavam na mesa do doutor Oliveira. E agora eles alegam que o decreto tem força de lei muito mais forte do que a lei, porque esse decreto, inclusive, ele acrescenta coisas que não existem na lei, ou ele acrescenta situações. Um exemplo, deputado, a selagem do veículo. É muito claro, a lei estadual diz que a selagem tem que ser feita pelo DETRAN ou pelo servidor público que tem poder de polícia, ok? Isso não é feito. O que acontece? O DETRAN libera o selo da placa, isso é muito sério, para um despachante qualquer que representa aquela concessionária. Ele pega o selo dentro do DETRAN e vai lá emplacar o carro. Então, assim, é um absurdo, é um desmando tão grande, porque a lei só vale para o pequeno. Para grande, para Carvel, sabe, para essas grandes empresas que são concessionárias, eles não têm essa obrigatoriedade de cumprir a lei. E outra coisa absurda, uma concessionária cobra hoje um primeiro emplacamento de um veículo zero de R$700. Um despachante comum cobra 290. Eu queria só entender qual que é o interesse do governador de Minas tirar o direito da livre concorrência
e obrigar o consumidor final a pagar R$700 de um emplacamento, sendo que um outro despachante qualquer cobraria R$290? Só mais uma coisa, deputado. Existe também, muito seriamente, uma denúncia de não pagamento de uma taxa que está na tabela D. Essa taxa custa R$7,50 e nenhuma concessionária que utiliza o SRAV ou SRPR, seja lá o que for, eles pagam essa taxa. Hoje, deputado, R$1 milhão foi sonegado em taxas para os cofres públicos. E isso o Detran permite. Isso o Detran não fala nada. Agora, um despachante atuar dentro da legalidade, infelizmente não pode. Bem, doutor, minha sugestão é o seguinte: nós, diante da gravidade do fato, visto que já houve ordem judicial de cumprimento da lei, que depois disso o Estado, através do governador, editou um decreto, porque o governador tem conhecimento, teve conhecimento do fato e optou porque o decreto valesse mais do que a lei, mesmo com decisões judiciais. Então eu vou sugerir, em primeiro lugar, que a gente faça uma audiência pública na comissão, solicitando a presença do Detran, inclusive do doutora Oliveira e a doutora Rafaela Gigliotti. Que são responsáveis, doutora Oliveira e doutora Rafaela Gigliotti. E fosse também convidado os despachantes, tem alguma entidade despachante? Esse é o grande problema. As nossas entidades representativas é que são os despachantes de concessionária. Então, na verdade, o despachante não tem voz, porque hoje o presidente do CRTD tem 11 concessionárias. Vamos chamar uma comissão para que faça parte com a gente, a comissão dos despachantes, que tem interesse na aplicação da legislação, e também da doutora, que poderá nos estar lá também representando junto com a comissão dos despachantes, para que esteja na mesa. Então, vocês podem convidar os despachantes, inclusive, para estar no dia, vai ser uma audiência pública. E com isso nós vamos saber quais são as razões deste decreto, e de preferência também chamar para essa audiência pública o Ministério Público, e mesmo se você puder nos enviar já toda a documentação, para que a gente avalie também se é o caso de alguém do Poder Judiciário, enfim. Nós vamos avaliar quem mais nós chamaremos como convidados. Tá? Você queria também complementar? Pois não. É o nosso último inscrito hoje. Então, Simone, nós vamos fazer então essa audiência pública. Porque o caso requer isso que já tem lei, decreto, não tem como nós caminharmos com isso sem primeiro fazer um debate. Boa tarde, deputado, boa tarde a todos. Meu nome é Anderson Mateus, eu sou também esse despachante que, infelizmente, o doutor Oliveira, junto com um grupo de interesse, porque me faz pensar se o doutor Oliveira, como funcionário público, que está ali para fazer cumprir a lei e qualquer determinação judicial e não o faz cumprir, existe o interesse dele e de um grupo por trás disso. Como bem a Simone falou, a gente tem uma lei votada nessa casa em 2009, né, voltada diretamente ao despachante, a legalidade dele, onde o seu artigo 3º nos dá o lastro para poder emplacar esses carros zero. Diante dessas sentenças judiciais favoráveis, né, aos despachantes, o doutor Oliveira, né, e um grupo, né, fez esse decreto tirando o despachante, né, esse direito ao lastro. Pelo que bem sei, o que muda a lei é somente uma outra lei, não um decreto. Mas vamos nesse decreto que foi criado em 2012. O decreto, no seu artigo 3º, fala que, né, tira o despachante, ele não figura mais nesse decreto, e fala bem claro que só é dado o SRPR, né, que substituiu o SRAV, às concessionárias e locadoras que emplacam seus veículos em nome próprio. O que é isso? A Cardel compra os seus carros da Volkswagen e faz o uso desse sistema para poder emplacar em nome próprio, não em nome de terceiro. O que o doutor Oliveira está sendo conivente também com a situação irregular, entendo eu talvez que até criminal, é que as concessionárias fazem o uso desse SRPR indevidamente, pois estão fazendo o uso dele para emplacar veículo de terceiros, não em nome próprio.
Entendeu? Então, eu vejo que existe um grupo seleto, né, de quase 15 despachantes. Temos a lista ali de despachantes que têm acesso a esse sistema, com as concessionárias, onde criaram um cartel, né, em cima disso, prejudicando a sociedade, porque ela não tem livre concorrência. A concessionária cobra R$700, né? Existem casos que concessionárias cobram taxa de licenciamento de carro zero, não existe, né? E o mais grave nisso, que nesse decreto, deputado e comissão, lá em seus incisos, no seu artigo, fala que para cada emplacamento de veículo é recolhida uma taxa para o cofre público. Isso não é feito, né? Então eu queria que investigasse, né, esses procedimentos, o que está acontecendo, já que essas taxas não estão sendo recolhidas. Vamos primeiro fazer a audiência pública, que aí vocês vão colocar isso com mais clareza e eles serão chamados também a responder por isso. Da reunião, a gente toma outras providências que serão de encaminhamento ao Poder Judiciário para que se faça cumprir a lei. Mas vamos primeiro fazer a audiência pública, até para saber do governo por que até agora não cumpre a determinação da lei. Tá? Agradeço a sua presença. Antes de terminar a nossa reunião, eu queria também fazer constar aqui no nosso ato um repúdio a, mais uma vez, o adiamento do julgamento da chacina de Unari. Os mandantes do crime Unari estavam para se julgar, o ministro Marco Aurélio Mello deu uma